Então, assim, a informação, claro que chega. E essa vitória ontem, em cima do Vasco, foi uma vitória, assim, de um time que se recusa a perder. Foi essa frase que eu escutei de um dirigente mesmo? de São Paulo. De uma fonte misteriosa lá. Ó. Esse é um time que se recusa a perder. Meio que já virou meio que um mantra lá dentro do São Paulo. O São Paulo teve uma queda de rendimento, o São Paulo caiu nas Copas, o time estava sem confiança, a quantidade de lesionados passou de um time, era mais de um time, e o São Paulo foi trabalhando principalmente nessa conversa de, é um time maduro, é um time fechado, é um time que não tem rusgas, e os jogadores foram readquirindo a confiança a partir das conversas, a partir do dia a dia com o Crespo, da presença ali do Muricy Ramalho, que muitas vezes não aparece, mas é o cara que está ali com os jogadores todos os dias no campo. E o time começou a responder. A vitória contra o Bahia o triunfo contra o Bahia foi um resultado enorme assim para o São Paulo readquirir a confiança. E a semana foi muito boa de preparação contra o Vasco. E essa vitória mostra também algo que eu ouvi, que é assim, o time do São Paulo é um time de caráter. É um time que, assim, tem jogadores consagrados, tem jogadores que estão ali já quase mais pro fim da carreira do que propriamente pro início. Sim. Tem caras que já têm grana, que são consolidados, são ricos e tal. Os caras poderiam tocar esses últimos jogos assim, toca aqui, vambora. Se der para classificar na Libertadores, deu. Se não deu, não deu. A gente não sabe quem que vai estar aqui no ano que vem. Então, a palavra caráter é muito disso. Tipo assim, vamos honrar o compromisso que tem até o final do ano. E esses caras são muito fechados nesse sentido, ou estão muito fechados nesse sentido. Sabem que sofreram derrotas difíceis, como foram as das Copas, mas os caras estão entregando. Então, assim, o elenco do São Paulo no ano que vem vai rejuvenescer. A gente trouxe a notícia aqui, um monte de gente repercutiu essa notícia, informou também, e isso bate no elenco como? Será que eu vou estar aqui? Será que eu vou correr, vou botar o pé, sendo que eles querem colocar gente mais nova? Sem histórico de lesões e tal? Não, assim, é um elenco de caráter. Então, por isso os caras estão jogando, os caras estão vencendo. Quer dizer, o elenco quer muito mais provar o valor do que largar, não botar largar aqui, e tchau. Os caras querem entregar o deles pronto. E aí acho que isso dá pra gente personificar em dois caras. Foram os caras que fizeram os gols. O Lucas e o Luiz Gustavo. Então, esses caras puxam a fila nesse sentido, do caráter, do time que se recusa a perder e tal. Então, assim, o São Paulo passa por um momento difícil, passa por um momento de transição até mesmo na diretoria, passa por um momento de não sabe como é que vai ser 2026, na questão do orçamento, na questão do planejamento, mas tem como vitória esse perfil de elenco. Perfil de caráter, perfil dos caras que se entregam e de caras que não vão largar o São Paulo. Porque o profissionalismo do Lucas nunca ninguém duvidou, né? Da entrega dele, né? Mas, ô Bruno, tem um negócio que é difícil, assim. O cara, quando abre a rede social e vê, Lucas tem que se aposentar, sim, claro, não é possível que ele machucou de novo, não é possível que ele não aguenta correr no sintético. O cara bate no olho aquilo ali e magoa. O Lucas ficou chateado com isso. Pega na família, isso. Pega na família. Então, assim, é difícil pro cara. E o Lucas todo dia trabalhando, todo dia se entregando, todo dia falando, não, vai dar. A mesma coisa o Luiz Gustavo. Que jogo que foi que o Luiz Gustavo jogou na zaga? Fortaleza. Foi com Fortaleza, né? Com o Negruti. Isso. Improvisado. Ele improvisado, o Negruti improvisado. Também, ele foi importante naquele jogo. O cara que passou uma dificuldade que ele celebra hoje a vida. É verdade. Então, assim, o Luiz Gustavo, o Lucas, eles acabam simbolizando o que foi essa vitória ontem contra o Vasco. Cadê o Felipe? Tá aí o Filipinho? Então chega aí, Felipe, porque a gente destravou aquela notícia. Só para não deixar o Fã de Esportes aqui sem resposta, perguntaram sobre possíveis contratações e se é verdade que o Luciano vai renovar por mais uma temporada. Ainda não tenho a conversa de renovação. Não dá para cravar que vão sentar e vão se reunir para renovar. O Luciano. Vai ser muito que eu tô falando de jogo a jogo. Mas assim,
ao desejo do Luciano de permanecer e cumprir o contrato. Isso vai acontecer. E o São Paulo vai meio que no jogo a jogo. Mas assim, dos dois lados, um gosta muito do outro. Cadê o Viola que não tá aqui no estúdio e tá mandando mensagem no YouTube? Cadê, Ivan? Tá de folga, Viola, tá de folga. Tô esperando aquela pessoa aparecer. Viola mandou aqui, ó, o Luiz Gustavo no São Paulo, a entrevista foi demais para os jogadores mais jovens. E teve uma mensagem aqui também, ó, de um torcedor, Felipe, mandando aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o sobrenome dele. Mandou aqui assim, o Santos vai cair pra Série B. O São Paulo agora vai jogar na Vila, né? Vai jogar na Vila quarta-feira contra o Flamengo. Quarta contra o Flamengo. É aqui rodada também pro São Paulo. Você vai lá na Vila ou não? Não tô escalado. Não tá. Você vai, Felipe? Eu vou. Eu peguei um ingresso ali. Acho que escalado eu vou, não tô? Não vou. Hora de falar sobre o São Paulo que mudou da água pro vinho em apenas 2 jogos. Coincidência ou não, período em que o tricolor passou a ter um novo homem forte do futebol. Eu me refiro a Márcio Carlomagno, que é superintendente do São Paulo, mas cuidava de outras áreas, como, por exemplo, a criação de um fundo, o FIDIC, que já garantiu mais de 150 milhões de reais ao clube. O Márcio também já havia trabalhado bem nas categorias de base, causando uma grande revolução na forma de tocar o departamento de futebol em Cotia. Agora o Márcio Carlomagno, que é o principal candidato à presidência do Júlio Casares para 2026, foi incumbido de tocar o departamento de futebol profissional. Confesso que achei a decisão polêmica e preocupante, até porque havia um enorme risco de o Márcio não conseguir fazer com que o São Paulo voltasse a jogar bem, fase do tricolor horrorosa, e isso queimasse seu filme para a eleição em 2026. Mas não foi o que aconteceu. Tricolor que vinha de 6 derrotas em 7 partidas, estreou sob o comando do Márcio Carlomagno com vitória boa e consistente por 2-0 contra o Bahia. O segundo jogo, outra pedreira contra o Vasco em São Januário. Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, melhor campanha do retorno do brasileiro. E o São Paulo com um bom jogo, de muita competitividade, se defendendo bem e saindo para contra-ataques, voltou de São Januário com vitória por 2-0. O Lucas Moura abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em pênalti. O Luiz Gustavo, que havia entrado na etapa final, fez o gol do 2-0, resultado que mantém o São Paulo vivíssimo na briga por vaga em Libertadores. O tricolor ultrapassou o Vasco e pulou para a 8ª colocação com 44 pontos. O Fluminense tem 47 e o Botafogo 48. Esses são os últimos times que iriam para a Libertadores se a competição terminasse hoje. Vale a lembrança de que o G7 vai para a Libertadores, mas ainda há a possibilidade de classificação do G8 se um time da Copa do Brasil que for campeão estiver entre os primeiros colocados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor não ganhava do Vasco em São Januário desde 2013, eram 12 anos de jejum. Vitória super importante de um São Paulo mais competitivo e que briga mais. Nicola, mas o que o Márcio Carlomagno fez nesse período para que o São Paulo pudesse mudar da água para o vinho? Foram principalmente 2 grandes mudanças. A primeira delas, ele quitou um mês dos direitos de imagem atrasados e prometeu fazer a quitação do segundo mês nos próximos dias. A partir daí, com o dinheiro em caixa, ele passou a cobrar muito mais da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A ordem hoje é de um São Paulo com mais cobrança, com mais profissionalismo, todo mundo precisando entregar um pouco mais e na prática já deu para perceber uma grande mudança. Ou você discorda, já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia.